Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol. Vocês estão me vendo? Eu não vejo vocês nas nossas telas. Vejo apenas símbolos. É? Ah, então tá ótimo. Que bom. Ô, Vera, o empresário diz à Polícia Federal que pagou reforma de escritório do Jair Renan, filho do presidente Jair Bolsonaro. E aí, como não dá para calar o empresário, afasta o delegado da PF, então? Exato, mais um caso, né, Bocardi? Isso está se tornando regra nesse governo, esse afastamento de delegados que acabam investigando pessoas ligadas ao presidente, seus filhos, seus aliados. Não é a primeira vez, aconteceu com Ricardo Salles, aconteceu com inquéritos ligados ao próprio Bolsonaro, aconteceu lá atrás quando o Moro acusou o fato de que o presidente queria controlar a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E agora o que houve é que o empresário Luiz Felipe Belmonte disse à Polícia Federal que pagou quase R$10 mil, R$9.500, para reformar um escritório em Brasília que é usado pelo Jair Renan, o filho 04 do presidente. Ele prestou esse depoimento no inquérito que apura denúncias de tráfico de influência e de lobby junto ao governo federal por parte desse filho. E o presidente Jair Bolsonaro recentemente andou tentando se esquivar, né, de Jair Renan, falando que está fora do domínio dele, que ele não tem muito contato, etc. Esse Luiz Felipe Belmonte, ele teve muita participação na tentativa frustrada de montar um partido para o presidente Jair Bolsonaro, o Aliança para o Brasil. Ele era um dos mentores da ideia, juntamente com a Karina Cufa, aquela advogada, agora tem essa comprovação de que ele pagou a montagem de um escritório para o filho do presidente na capital federal, filho do presidente que é acusado de praticar lobby. E, coincidentemente, uma coincidência nada coincidente, o delegado foi afastado do inquérito e foi trocado, né? Então é um modus operandi que vai se tornando clássico já no governo Bolsonaro. Diz que não haveria mamata, né? Acabou a mamata, acabou a corrupção, não tem corrupção no meu governo, mas qualquer tentativa de se ter um combate à corrupção e uma investigação esbarra nessas decisões nada republicanas, e a gente vai falar de outra dessas, de outro desses casos na nossa conversa de hoje, para tentar coibir investigação, para tentar coibir adversário, para tentar perseguir adversário. Então, esse uso da máquina para beneficiar aliados do presidente e tentar perseguir seus adversários. Falando em perseguição, a maioria dos ministros do Supremo já votou por considerar inconstitucional a produção daqueles relatórios pelo Ministério da Justiça com informações sobre vida, enfim, de vários servidores, quase 600 servidores federais e estaduais, que eram apontados como... Foi um movimento antifascismo, segundo esse relatório aí do governo, né? Segundo esse relatório, quem é antifascista precisa ser investigado e fazer parte de um dossiê. Por aí você já vê o grau de maluquice, né? A acusação contra as pessoas é que elas se dizem antifascistas. E aí, não bastasse isso, o uso do aparato de Estado para produzir relatórios com fotos, com o endereço das pessoas, servidores federais, servidores estaduais, professores universitários, o ex-secretário de Direitos Humanos, uma gama de pessoas de várias procedências sendo investigadas e sendo catalogadas por uma secretaria do Ministério da Justiça, quando o ministro era o atual titular do Supremo Tribunal Federal, de uma cadeira do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. E você veja que ele não tenta negar que isso tenha acontecido. O que ele fez? Ele se disse suspeito, né? Disse que não iria julgar, não iria participar desse julgamento, porque ocorreu na sua gestão. Não houve nenhuma negativa por parte dele de que a produção desses dossiês tivesse ocorrido. Foram produzidos em 2020,
com as fotos dos endereços das pessoas e enviados para vários órgãos do governo, para a PF, foram enviados para polícias militares, foram enviados para a Casa Civil da Presidência da República e para a ABIN, que é a agência ligada ao general Heleno, que faz a espionagem, ali contra-espionagem, que faz o serviço de inteligência do governo federal. Algo muito grave, que a gente não sabe se foi pontual nesse episódio, se era um expediente, se continua a se repetir. O fato é que nessa maioria já formada, né, na qual estão a ministra Carmen, o ministro Lewandowski, Alexandre de Moraes, Fachin, Barroso, Toffoli, Fux e Rosa Weber, o que se diz não pode mais ter esse tipo de expediente no governo. Isso fere vários julgados do Supremo Tribunal Federal no sentido de garantir a liberdade de expressão, de impedir qualquer forma de perseguição política e censura. O voto da ministra Carmen bastante duro. E agora vamos ver o que tem de consequência concreta, porque vira e mexe a gente depara com o uso dessas estruturas para atividades não republicanas, né? A gente, nessa semana mesmo, ficou sabendo que a ABIN e os ministros militares do governo procuraram especialistas, entre algumas aspas, em segurança eletrônica para atestar supostas fraudes em urnas eletrônicas que nunca aconteceram, nunca se confirmaram, enfim, para sustentar teorias da conspiração. Então, o uso do aparato estatal seguidamente, em diferentes formas, em diferentes graus e em diferentes ministérios, para fins políticos que beneficiam o presidente da República. Só que a gente já falou do quê? Afastamento de delegado que investiga o filho do presidente, produção de dossiê contra adversários do presidente e uso de ministério e da ABIN para buscar elementos para dar subsídios à teoria da conspiração do presidente contra as urnas eletrônicas. Nada disso é expediente normal de país democrático. Tudo isso é anomalia da nossa democracia. Estão provocando várias anomalias, várias fissuras no nosso Estado democrático, e isso tem as consequências que a gente tem assistido quase diariamente. E hoje ainda com esse capítulo TSE, STF, presidente Jair Bolsonaro, ataques daqui e dali, né? O presidente do TSE, o ministro Fachin, disse que não vai permitir a subversão do processo eleitoral. Já o presidente em São Paulo chamando indiretamente os ministros do STF de marginais. Marginais, foi a frase que ele cunhou na formatura de uma turma da PM aqui em São Paulo, na Academia do Barro Branco. Desde ontem ele está anunciando que iria a essa formatura, e aí disse que marginais estão fustigando pessoas de bem e roubando a nossa liberdade de expressão. E aí reforçou em seguida que marginais que antes, no passado, atuavam de outras formas, hoje atuam em gabinetes pomposos com ar-condicionado. E que nós temos de garantir a nossa liberdade. Aí ele faz sempre esse chamado, né, Bocardi? Temos que as Forças Armadas e as forças auxiliares, ou seja, as polícias, têm de garantir a nossa liberdade. É muito sério isso, porque não tem liberdade nenhuma sendo fustigada. O deputado Daniel Silveira, se é a isso que ele está se referindo, foi condenado por 10 ministros do Supremo pelo fato de atacar sistematicamente o próprio Estado Democrático e fazer ameaças contra os ministros do Supremo. Bolsonaro foi lá e usou de uma maneira absolutamente inédita o Instituto da Graça, do indulto individual, e anulou a pena dada ao deputado. E agora fica dizendo que isso, a decisão do Supremo, era algo que feria a liberdade de expressão, quando ficou mais do que configurado em sucessivos votos de que uma coisa é liberdade de expressão e a outra é você usar da sua prerrogativa, do seu foro e da sua possibilidade de falar, né, garantida aos parlamentares, para atentar contra a própria democracia. Então, essa fala do presidente vem naquela dinâmica que ele sempre estabelece. De uma hora ele parece que vai se moderar e em seguida ele fala algum absurdo. Ontem na live
diante da resposta dura que havia sido dada pelo ministro Edson Fachin, o Bolsonaro desconversou, falou, não sei de onde ele vê esses fantasmas de que as Forças Armadas estão tentando alguma interferência nas eleições. E aí hoje, diante de uma plateia de recém-formados policiais, que ele tenta sempre cooptar politicamente, o presidente já eleva de novo os ataques e tenta chamar essas pessoas como auxiliares de uma suposta garantia da nossa liberdade que só, segundo ele, está em risco, está em xeque. Ô Vera, a gente está em cima do laço, mas dá para falar rapidinho do último tema, que é esse imbróglio aí do ICMS do diesel, né? O governo tentou impor ali uma alíquota única, os estados contestaram, acabaram driblando e agora foi parar na justiça. Essa coisa do Brasil sempre fazer a coisa na base do puxadinho e do jeitinho. A lei aprovada em março no Congresso já era uma tentativa que todo mundo achava que era meio canhestra, que não iria resultar em nada, de reduzir o preço do diesel. Aí zerou os tributos federais e impôs uma alíquota única aos estados. Portanto, ficariam com um prejuízo esse que também é dos municípios, porque uma parte desse tributo é repassado aos municípios. O que o CONFAS fez? Jogou a alíquota lá no alto, maior do que qualquer estado cobrava antes, uma única, como diz a lei, então supostamente cumpriu a lei, e aí liberou os estados para darem descontos. Então ficou tudo como era antes. O governo federal está indo à justiça via AGU para que seja cumprido o que disse a lei anterior, ou seja, que tenha uma alíquota única, mas que essa alíquota não seja majorada para depois se dar um desconto fictício e ficar tudo como era antes. Isso faz parte desse desespero do Bolsonaro de mostrar que está agindo, que está atuando, que está preocupado para reduzir o preço dos combustíveis. Já teve um reajuste que chega a 111% no preço do diesel desde que ele assumiu a presidência. É muita coisa, é um assunto de campanha e a gente tem falado bastante disso aqui, de como isso preocupa o Bolsonaro pelo poder de estrago que tem na sua candidatura, Carol. Qual é a música então hoje? Música fica naquela nossa diquinha de toda sexta, o nosso sextou. O cantor Tim Bernardes, que é o vocalista da banda O Terno, um cantor indie, uma banda indie também daqui, nossos brazucas, ele lançou um single novo e esse single vai fazer parte do álbum que chega em junho. Então o single é bem bonitinho, bem folkzinho, chama Nascer, Viver, Morrer. Uma toada suave aqui para terminar nossa semana, Rodrigo Bocardi. Vamos lá então. Nascer outra vez, bem no meio da vida. De fato acordar e enxergar cada dia. As coisas existem com força e magia. Ficou a dica aí, Viva Voz. Vamos nessa para curtir no embalo da sexta-feira. Um bom final de semana, viu, Vera? Ótimo fim de semana para vocês também e um bom fim de expediente aí com a minha amiga Júlia do Ailib. Vou ficar aqui escutando. Beijo, Vera. Verdade, tem Julinha do Alibi hoje no fim do expediente. Então, o melhor programa do Rádio Mundial passa na CBN das 6h30 às 8h. Tchau, tchau. Vamos